Bom dia, alunos. Hoje vamos trabalhar a diversidade cultural brasileira. A mistura de povos, a diversidade de culturas. Como nós sabemos, no processo de formação da população brasileira, tivemos influência dos indígenas, dos portugueses, alemães, holandeses, dos africanos. E com isso, herdamos várias culturas, né? Então vamos lá. A mistura de povos, a diversidade de culturas. O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, herança da miscigenação dos povos que contribuíram para a formação da população brasileira indígena. Vamos lá aqui. O que é miscigenação? A miscigenação, ela é a mistura de povos. E aqui, como eu já falei no começo da aula, que foi a influência dos indígenas, dos africanos e imigrantes. E quem seriam esses imigrantes? Os portugueses, alemães, italianos. Essa diversidade pode ser notada nas características físicas de nossa população e em seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. Nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm origem na língua de outros povos. A palavra angu, cochilo, quiabo e maribondo têm origem africana. Já as palavras jacaré, abacaxi e mandioca são de origem indígena. Aqui nessa página já sabemos aqui a base da formação do povo brasileiro, que foi por meio da miscigenação, que é a mistura de povos, e que nós falamos a língua portuguesa, que nós herdamos dos nossos colonizadores, que foram os portugueses, mas também falamos palavras que têm origem indígena e africana. E também, desses povos, nós temos influência na cultura e na culinária. Passando para outra página, temos aqui a influência indígena é marcante na cultura brasileira. Os diversos grupos indígenas que compõem a população brasileira têm características próprias quanto ao modo de morar e viver, a organização social e as manifestações artísticas. A cultura brasileira também reflete essa diversidade. Muitas lendas e mitos do folclore brasileiro têm origem nas culturas indígenas. Nesse caso, o Bumba Meu Boi, o Boto Cor-de-Rosa, Curupira, Caipora. Todas essas lendas e mitos têm origem indígena. Outros exemplos da influência indígena na cultura brasileira são os conhecimentos sobre o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza e a arte em cerâmica. Na culinária, a influência indígena também é marcante. O milho e a mandioca, por exemplo, que são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas, compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do país. Dormir ou descansar em redes também é um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho diariamente. Olha só como os indígenas influenciam muito no nosso modo de viver, porque isso foi herdado deles.
Na outra página, temos a influência africana na formação da cultura brasileira. Como nós sabemos, os africanos eles vieram para cá como escravos trazidos pelos portugueses. Então vamos lá. Mesmo vivendo como escravos, os africanos mantiveram alguns hábitos e tradições de seus lugares de origem. Isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Os ritmos musicais como o samba, maracatu, o coco, o batuque e a capoeira são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. Pratos como o vatapá e o acarajé é o hábito de consumir azeite de dendê são alguns exemplos da influência africana na culinária brasileira. Olha, esses pratos aqui, o vatapá, o acarajé e o azeite de dendê, ele não é tão popular em outros estados, né? Como não é no nosso. Mas na Bahia é muito comum esses pratos e esses hábitos. Por quê? Porque na Bahia foi o lugar onde se concentrou a maioria dos escravos. Por quê? Porque lá foi, no Porto da Bahia, foi o primeiro lugar em que os portugueses trouxeram os africanos. E por último, os imigrantes também influenciam a cultura brasileira. Os imigrantes, como eu falei, que são os portugueses, os italianos, espanhóis, entre outros, né? Como aqui no livro está dizendo, que tem os italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros. Também deixaram traço da sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e em muitas outras características culturais. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos portugueses, olha só. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas, como a macarronada e a lasanha, foram trazidos pelo italiano. E olha também, a pizza também foi traga pelos italianos. O quibe e a esfirra pelos árabes, o sushi e o sashimi pelos japoneses. A paella pelos espanhóis. Ufa! Como aqui no livro, a lista é grande, então eu poderia passar aqui o dia todinho dizendo pratos trazidos de outros povos aqui para o Brasil que fazem parte do nosso cotidiano. Então eu quero que vocês entendam que o Brasil é um país rico de diversidade e também de cultura, de palavras e de festas também, porque existem países que, por exemplo, têm uma manifestação cultural ou duas. Aqui não, aqui temos manifestações culturais de africanos, de europeus, latino-americanos, entre outros. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.